Amados, belíssimas apresentações, mas o importante não é a beleza, o importante é o conteúdo da mensagem trazida através do coral. Como lhes disse e volto a repetir, muitas vezes Deus o Pai, através dos seus santos, usa o coral para falar algo à igreja, muitas vezes para falar da beleza preparada por Jesus para um povo vencedor. Também fala do caminho traçado por Jesus, aonde caminharam os santos apóstolos e os discípulos de Jesus. E ao findar aquele caminho, alcançaram o seu destino, o reino dos céus. E hoje lá no céu, muitos santos e muitos anjos receberam de Deus o poder para voltar à terra, para amparar, para proteger, para ajudar a vencermos as batalhas que muitas vezes nós não vemos, porque são batalhas espirituais que os anjos travam para nos proteger, para nos amparar. Eu digo para a igreja que nenhum de nós percebemos a batalha que é travada pelos santos, para nós aqui estarmos amparados e guardados. Nós percebemos a dificuldade material, mas a espiritual não, porque os anjos e os santos de Deus batalham por nós, para vencermos as dificuldades e nos colocarmos neste santuário, onde Deus se manifesta para falar ao coração do teu povo, seja através do pregador, seja através de cada hino. Por isso, os componentes do coral, homens e mulheres, precisam entender o seu valor, a sua responsabilidade e vivermos dentro da doutrina e da disciplina. Porque quando nós falamos de disciplina, vem na mente dos irmãos e das irmãs as vaidades do mundo que não é aprovada por Deus. Mas há um outro modelo de disciplina que nós precisamos observar na nossa vida. É a forma de estarmos em nossos lugares, em nosso posto, como verdadeiros soldados de Cristo, diante de um santuário da onde emana todo o poder e virtude para nos amparar e para nos guardar. E para que este poder seja mais intenso entre nós, para nós provarmos ao mundo o poder da Santa Voz Rosa, dada por Jesus, conforme São João registrou lá no seu Evangelho, que o Consolador faria uma obra maior do que a de Jesus, e com isto muito honraria a Jesus. E a obra que a Santa Voz Rosa realiza nos dias de hoje é uma obra que glorifica muito a Jesus, nos ensinando, nos mostrando que tais sentimentos não podem fazer parte de um povo que um dia, diante do santuário de Deus, movido pelo íntimo da sua alma, prometeu, diante do altar, morrer para o mundo e viver para Deus. O morrer para o mundo é sepultar os sentimentos maus que adquirimos antes de conhecer a obra desta igreja. E quando nós ressurgimos dali, então renascemos. O velho homem, os maus costumes, os maus sentimentos
ficou sepultado ali. E como bem ensinou o amado apóstolo São Paulo, renascemos para viver com Cristo. Agora, sem maus sentimentos, como o sentimento da inveja, o sentimento do ódio. Isto não faz parte de um povo que um dia prometeu morrer para o mundo e viver para Deus, e receberam de Deus a unção para ter entendimento, para terem coragem e sabedoria para dizer não às coisas do mundo que não são aprovadas por Deus. Porque muitas vezes, ou grande parte das coisas que o mundo aprova, aprovam porque são homens carnais e vivem pelo poder da carne e não pelo poder do Espírito. Porque quando nós prometemos morrer para o mundo e renascemos com Cristo, é para vivermos, embora num corpo de carne, mas vivermos espiritual. Pois foi assim que Jesus deixou bem claro quando cansado estava ali no poço de Jacó, aonde Jacó construiu para saciar a sede do seu povo. E ali, naquele poço que dá para Samaria, Jesus parou para descansar. E ali, em uma conversa, Jesus quebrou muito enigmas, porque naquela época, uma mulher não poderia conversar com um homem a sós. E naquele dia, os santos apóstolos que seguiam piedosamente a Jesus, sentiam vontade de comer algo, e Jesus pediu que eles fossem buscar. Neste momento, Jesus ficou a sós, e aquela mulher de Samaria, samaritana, ela veio buscar água para saciar a sua sede. E então, quando ela chegou naquele poço construído pelo patriarca Jacó, Jesus olhou para ela e disse: mulher, dai-me de beber. E ela, espantada com certeza, olhou para Jesus e disse: como podes tu, sendo um judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? E Jesus então disse para ela: se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria da água da vida. Querendo ela se livrar daquele enfado de todos os dias subir o morro para buscar água, ela disse para Jesus, sem saber que ele era, disse: ah, Senhor, então me dê desta água, para que eu nunca mais tenha sede. Olha o que Jesus disse para ela: agora vai e conte ao teu marido. E aquela mulher disse: não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bens, porque o que tivestes não é o teu marido. Porque eles já estavam todos no reino dos céus. E disse Jesus: e lá no céu todos são espíritos, e é estes que Deus busca para os seus verdadeiros adoradores, homens e mulheres espirituais, que não se prende aos prazeres da carne. Paremos um pouquinho. Se nós tornarmos como precisamos ser, homens e mulheres espirituais, ao olharmos para o mundo, não sentimos prazer nas coisas em que os homens sem Deus têm prazer. Foi exatamente por isso que Jesus, vendo a dureza, a incredulidade, a ambição pelo poder material, a vaidade no coração humano, foi com tristeza que Jesus disse que ele voltaria para o Pai. Mas quando ele viu os seus apóstolos numa tristeza terrível, pois eles haviam visto em Jesus a oportunidade de conhecer o reino dos céus com toda a perfeição. E então Jesus, no íntimo do seu coração, movido pelo intenso amor, disse: não fiquem tristes,
eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra já diz, a palavra Consolador é consolar, é confortar, é todos aqueles que quiserem se livrar das maldades do domínio deste mundo. Então venha aceitar a Jesus, venha aceitar o Santo Consolador, para receber o consolo e o conforto lá do céu, para ter paz nas famílias, para aniquilar, amados irmãos, o poder da inveja, para tirar do coração o ódio, o sentimento de vingança. Aliás, eu estou falando isto e pregando isto, mas quero crer que um apostólico não pode ter este sentimento no coração. Mas se porventura tiverem, então sejam humildes, amados irmãos, e peçam à Santa Avó Rosa, peçam a Jesus para tirar esse sentimento do coração, porque Jesus rogou ao Pai para que nós fôssemos um com Ele, como Ele é com o Pai. Ora, e ninguém pode estar unido a Jesus se estiver com o seu corpo espiritual manchado pelas hostes do pecado. Amados irmãos, esta igreja, ela veio para concluir a palavra de Jesus quando Ele prometeu ao Pai um povo zeloso e de boas obras. Aliás, o que o profeta Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou e ensina, a sermos zeloso e de boas obras. Mas para que isto aconteça, não pode haver no nosso coração o sentimento de vingança, o sentimento do ódio, o sentimento da inveja. Eu tenho a certeza que o apostólico sabe muito bem disto e jamais irá ocupar espaço no seu coração para deixar estes sentimentos que aniquila, amados irmãos, a vida da pessoa. Por isso, ser apostólico é usufruir da liberdade, é ter um coração bondoso, cheio de amor e gratidão. Ao olharmos para o nosso semelhante, pedirmos a Deus por ele, pedirmos a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Eu faço aqui para um pouquinho, para agradecer os nossos visitantes que nos concede a honra de estar conosco. Quero lhes dizer que quando nós falamos destes sentimentos que não foram criados por Deus, eu tenho a certeza que esta palavra é para tocar no coração da humanidade que não conhece a Deus e não sabem dar valor à luta e o sacrifício de Jesus, quando Ele, aqui nesta terra, esteve num corpo visível, sofreu terrivelmente para nos dar a paz e o direito de pregarmos o seu nome e vivermos sobre a sua doutrina e a sua disciplina. E quando nós pregamos o nome da Santa Avó Rosa, não é uma invenção da Igreja Apostólica, mas é o cumprimento da palavra de Jesus, quando Ele prometeu o outro Consolador. E não há, amados irmãos, não há como se confundir a respeito da palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus sempre foi esclarecedora, abrindo o entendimento e o coração de quem queira. Porque quando Jesus falou a respeito do outro Consolador, Ele disse que o Consolador, o Espírito Santo, que da parte do Pai Ele iria enviar, este Consolador aprenderia dele Jesus. Ora, irmãos, observem bem, quando as pessoas confundem o Espírito Santo do Pai, confundem porque querem confundir. Por quê? O Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder e virtude, para reger o próprio Pai e o seu reino, este Espírito jamais iria aprender com Jesus, pois foi Ele que inspirou a Jesus na sua obra e esteve lado a lado com Jesus. Então foi por isso que Jesus disse que o Consolador que Ele iria enviar seria alguém que nesta terra
desse prova do seu amor, desse prova da sua fidelidade, tivesse um coração que não tinha espaço para sentimentos de vaidade, para o ódio, para o orgulho, para a inveja. E aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar da companhia da Santa Vó Rosa quando esteve em um corpo visível, perceberam e viram nela as virtudes do amor sincero, o verdadeiro desejo de salvar, a bondade aliada à justiça e à coragem, e o amor, sobretudo, aos ensinamentos de Jesus. A Santa Vó Rosa deu prova de tudo isto, e se cumpriu a palavra de Jesus quando ele disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Ora, quem conheceu e sabe da história da igreja, aliás, é um ponto que eu paro. Todos os apostólicos deveriam saber a história da igreja, a sua origem, como ela nasceu, da onde ela saiu. É uma palavra que Deus Pai cobrou o santo profeta Moisés, dizendo assim: diga para os pais ensinarem os seus filhos a tua história, da onde saiu e o que são. Será que os pais apostólicos têm tirado um tempo para falar da história da sua igreja, para falar da sua origem? O que é a origem? A igreja apostólica, a origem dela não é a origem humana, ela não veio de divisão religiosa, é da origem divina, porque fora o chamado de Deus, que chamou, amados irmãos, nitidamente, chamou, então na época, o pastor Eurico Matos Coutinho, e um tempo depois a missionária Odete, chamou para ali formar ou restaurar a igreja apostólica. Então não é uma divisão, é uma origem divina chamada por Deus. E os pais devem dizer para os filhos a sua origem, de onde saiu, por que venceram na vida, por que estão vencendo. É isto. Então, amados irmãos, a Santa Vó Rosa, observem bem, ela em tudo amou a Jesus, deu provas, passou por tantas dificuldades nesta vida, e então o amor dela fez com que Jesus e o Pai viesse a manifestar nela, manifestar o quê? Manifestar a sua vontade de preparar um povo para Ele, Deus, mas para que o poder do Pai pudesse se realizar, precisaria de alguém num corpo material que Jesus pudesse inspirá-lo e usá-lo para ditar as regras para reger a vida do seu povo. Ora, irmãos e irmãs, assim foi com o povo do profeta Moisés, que deixou o Egito, que não tinha regras, não tinha lei, quando foi libertado da escravidão. Então Moisés foi chamado por Deus para que Deus desse para ele os 10 mandamentos que deveriam reger a vida daquele povo, se quisesse a permanência de Deus no meio daquele povo. Conosco não é diferente. Para o poder de Deus manifestar e estar conosco, é preciso que as leis divinas venham reger o nosso viver. Agora não estou falando de roupa, não estou falando de cortes de cabelo, não estou falando de vaidade. Estou falando de sentimentos do coração. O nosso coração precisa ser regido pela lei do amor espiritual, que não vê dificuldade em amar o seu próximo, em estender a sua mão e ajudar. Estou falando de um coração que não guarda espaço para o sentimento da raiva, do ódio e do rancor. Irmãos, é difícil até falar isto para um povo que tem doutrina, para um povo que tem disciplina, para um povo que verdadeiramente segue o seu destino num caminho traçado por Jesus. É isto que nós precisamos então seguir. Eu digo para os nossos visitantes que quando nós falamos destes sentimentos, é para que entendam que isto não fora criado por Jesus. Muito pelo contrário, foi o sentimento da inveja que, dominando o coração daqueles homens,
que levou, amados irmãos, aqueles homens injustamente levar Jesus ou mover contra Jesus uma dura perseguição, e então colocaram sobre o divino mestre um duro castigo. Tudo isso, a inveja, aliado ao ódio e à vingança. Porque Jesus realizou obras que aqueles homens que se diziam ser sacerdotes e religiosos nada podiam fazer. E então, não podendo fazer, ao invés de se curvar diante de Jesus, deixaram o ódio, a inveja tomar conta daqueles corações, e aí então fizeram do que fizeram para Jesus. Mas tudo isto ele suportou por amor a nós. E tem uma mensagem do coral que diz que a lei hoje é a lei do amor. E Jesus fez tudo isto por amor a nós. E eu costumo dizer que Jesus parou de respirar por alguns minutos para dar-nos o direito de respirarmos a vida eterna. E esta vida eterna foi criada por Deus. E o que pode impedir a trajetória de uma vida eterna é a palavra chamado pecado. São Paulo diz, no ensino da doutrina para o seu povo, que o salário do pecado é a morte. E é um terrível pecado guardar em seu coração o sentimento da inveja, do ódio e da vingança. Eu tenho a certeza, irmãos, que nenhum de vocês guardam isto em vossos corações. Eu posso falar isto fundamentado nas Sagradas Escrituras, nos ensinos daqueles homens que tiveram a oportunidade de então viver com Jesus e outros viverem bem próximo, como o amado apóstolo São Paulo, que não teve a honra de conhecer a Jesus num corpo visível, mas teve o direito de ter revelações do Divino Mestre. E até São Paulo, falando dele próprio ao seu povo, ele disse: e eu conheci alguém que no corpo ou fora do corpo foi até o terceiro céu. São Paulo estava falando dele próprio, mas ele não disse para o seu povo, como o irmão Aldo nunca disse. Isso ficou para nós dizer, como os santos apóstolos também, eles não disseram, mas o seu povo falaram. Por isso, aí está. Agora, irmãos, eu poderia continuar nesta linha de raciocínio, mostrando para a igreja a importância de guardar em nossos corações o sentimento do amor, de dizer para os visitantes que Deus Pai, Jesus, Maria Santíssima, a qual nós apostólicos amamos profundamente e veneramos, e conhecemos a sua história, desde a sua juventude até o dia em que os anjos, naquele dia glorioso, a levou para o céu. Amados irmãos, é uma história muito linda, muito bonita. Maria Santíssima merece, não só do povo apostólico, mas de toda a humanidade, o respeito, o amor e o carinho. Se assim não o fosse, aquele anjo Gabriel, assistente direto de Deus, não havia dito para ela que ela seria bem-aventurada entre todas as mulheres. E aquele coração cheio de amor e nobre, ela obedeceu todos os preceitos doutrinários. E depois, em um cântico de louvor a Deus, ela pôde dizer: todas as nações deveria reconhecer que Maria Santíssima é bendita em todas as nações. Se não fosse ela, não teríamos Jesus. Irmãos e irmãs, guardem isto em vossos corações. Só não guarde espaço para os sentimentos que não emanam de Deus. O sentimento do ódio, da inveja e da vingança. Eu paro por aqui para prosseguir na mesma linhagem, porque tudo quanto lhes falei dentro do boletim. E agora, então, mais detalhadamente, eu passo a ler para os amados irmãos terem um melhor entendimento.
Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. E a inveja é um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja quem for, não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa e sejam santificados. A inveja é a tristeza sentida ao ver o outro feliz e agraciado. É o desejo imoderado de se apropriar do que não lhe pertence. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é o querer ter o que a outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar seu irmão porque tem aquilo que cobiça. O invejoso tem dificuldade em ver seus próprios talentos, em contemplar o que há de bom em sua vida. Olha para que o outro possui e não consegue ver os bens e as qualidades que ele mesmo possui. Geralmente, há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal, e a segunda é o mal que faz ao próximo do qual tenha a inveja. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que fica até gravemente enfermo, desde crianças, jovens, adultos e idosos, e por não merecerem a proteção divina por causa do pecado, sofrem muito. Ora, estamos aconselhando a crer e confiar em Deus, em seu poder, em Jesus, nosso Senhor e Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. E recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé desta Santa Igreja, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda têm o sentimento oculto em seu coração devem se arrepender de todos estes pecados e confiar bastante nestes santos de Deus, se entregando a eles com firmeza de coração. A Santa Vó Rosa e Jesus são a salvação de todos, porque são vida para o espírito do homem arrependido. Estando com estes santos e também com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, em seu pensamento, nas suas orações, terão proteção e amparo, e não precisam ter medo dos sentimentos maus do invejoso, mas precisam ser fiéis a tudo o que eles nos ensinaram. O espírito do ódio ataca também o homem, o objeto odiado, e lança sobre o espírito do mal, causadores de doença, da morte e da destruição. Aquele que tem ódio, vendo a outra pessoa, não precisa falar nada para feri-la, pois só o seu olhar fulminante basta para fazer-lhe mal. A vingança. Está registrado em nosso livro, Evangelho do Reino dos Céus, que o espírito das trevas é quem domina as pessoas do mundo, que sugere a mentira, a falsidade e o roubo. Ele dá a desconfiança e a raiva e alimenta o desejo de vingança. Amados, esta palavra que eu estou lendo, eu quero dizer para aqueles que nos visitam e que nos acompanham através da internet, que isto acontece com as pessoas que não têm o amparo celestial. São para as pessoas que se entregam de corpo e alma ao mundanismo. Ficam dominados pelos sentimentos que dominam a carne. São homens inteiramente carnais que vivem pelo prazer da carne.
Eu digo isto fundamentado em uma carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz ao seu povo, ensinando esta doutrina. Ele diz que o homem dominado pelo poder da carne, pelo prazer da carne, a carne tem domínio sobre o espírito. E por isso, ele não é capaz de enxergar as virtudes celestiais. Ele é dominado pelo sentimento da carne, que é o ódio, a inveja, a vingança. E o espírito desta pessoa fica inconformado, porque ele sabe que, se dominado pelo poder da carne, ele não volta para o seu lugar de origem, porque a carne veio da terra e ela voltará para a terra. Mas o espírito veio do céu para habitar aqui, e este espírito é que tem que dominar as ações para não cair nestes sentimentos que está no boletim. Porque quando a carne domina o espírito fica inconformado, porque sabe que não voltará para o seu lugar de origem, se não se arrepender e voltar a se entregar a Deus. Em contrapartida, eu vou falar numa linguagem mais simples. O homem, o apostólico, a mulher, que vive a doutrina e a disciplina, esta, embora tenha um corpo, mas é o espírito que domina as ações. E por isso são homens e mulheres espirituais que vencem o poder da carne. E quando chegar o fim, aí tudo dá-se conforme está escrito. A carne vai para o seu lugar de origem, que é a terra. E o espírito glorioso é levado aos céus para receber de Deus a recompensa de ter honrado a Jesus, de ter vivido nesta terra sem se prender às vaidades que a terra oferece. Olha a honra. Primeiro, Jesus sofreu um martírio, anulou todos estes sentimentos, anulou. Jesus, com o seu martírio, anulou na vida do seu povo o ódio, a inveja, a vingança, sentimentos ocultos do coração, que ficaram sepultados naquele dia. E então, honrando a Jesus com uma vida justa e piedosa, quando chegar o fim, o corpo vai para o lugar de origem e o espírito sobe para o céu. Mas de que forma este espírito sobe para o céu, se ele não sabe o caminho? Aí é que vem a honra e o mérito. Os anjos vêm buscar, e glorioso, eu me lembro, vou mostrar para a igreja, eu me lembro que o bispo, pregando a este respeito, ele disse que o anjo, quando vem buscar a alma de um filho de Deus, ele abre as suas asas, aquele espírito vira as costas para o mundo e parte em definitivo para a glória do céu. Agora eu lhes pergunto, vale mais usufruir as ilusões passageiras deste mundo ou receber a honra de quando o seu corpo tombar, um corpo que habitou um espírito, a imagem e semelhança de Deus conforme foi criado, no dia de subir, receber a honra de um anjo vir buscar. E então, aquele anjo abre as suas asas,
envolve aquela alma, e aquela alma vira as costas para o mundo e parte para o céu de glória e luz, para ir habitar aonde Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar um lugar. E ele preparou. E a chave desta morada ele deu a cada um de nós. Basta cuidarmos desta chave, que é a doutrina, a disciplina e o verdadeiro amor. É a chave da morada do reino celestial. Por isso,